Eu quero falar com você sobre a escolha da escola para você fazer sua formação, sobre formação do analista, sobre esse assunto, porque tem uma coisa que é importante que eu diga para você. Uma coisa legal que você saiba é a diferença entre uma escola de psicanálise, que é um espaço que oferece formação em psicanálise, e uma escola de psicanálise no sentido de escola de pensamento em psicanálise. Não sei se vocês já sabem dessa diferença, mas acho que existe uma diferença muito importante entre uma escola que oferece formação e uma escola de pensamento psicanalítico. Primeira coisa que a gente precisa pontuar é o seguinte: quando a gente fala de escola de psicanálise, a gente precisa saber do que se trata. É um lugar onde a gente vai fazer a formação ou é a linha dentro da psicanálise que a gente escolhe seguir? Existe essa diferença, apesar de utilizar a mesma palavra, escola de psicanálise e escola de pensamento psicanalítico. O que é escola de pensamento psicanalítico? Bom, depois que o Freud morre, o movimento psicanalítico teve várias ramificações. É, e nessas ramificações, a gente viu que cada teórico trouxe uma maneira muito própria de interpretar e transmitir a psicanálise pelo que ele entendeu que seria a psicanálise de Freud. Então, dentro da história do movimento psicanalítico, a gente tem várias escolas de pensamento psicanalítico. Uma dica que eu dou para vocês é o livro da Elizabeth Roudinesco sobre a história da psicanálise em Paris, na França. Mas enfim, digressão, eu vivo fazendo isso. Voltando aqui. Me ocorre dizer para vocês o seguinte: se você tem o dicionário de psicanálise da Roudinesco, vai lá no verbete, História do Movimento Psicanalítico, que tem lá. Ela descreve, porque ela é historiadora, né, o dicionário que ela escreveu junto com Michel Plon, tem lá como que cada escola de pensamento psicanalítico foi se organizando. Então é um texto legal para você passar o olho hoje aí, quem sabe. Mas voltando, na história do movimento psicanalítico, ela é marcada por cisões, por psicanalistas que têm uma leitura, uma maneira muito própria de entender a psicanálise, para além do Freud. Inclusive, o próprio Freud tinha um receio muito grande da desvirtualização da ciência que ele tinha criado ali e estava sustentando. Ele tinha uma preocupação muito grande em transmitir o que de fato era psicanálise e o que não era psicanálise. Então, gente, isso é uma questão que perpassa toda a história do movimento psicanalítico. O que é a verdadeira psicanálise e o que é a falsa psicanálise. Mas voltando aqui, depois que o Freud morre, e cada psicanalista formado por ele foi divulgar a sua maneira de interpretar a psicanálise de Freud, a gente viu a criação dessas escolas, e cada escola com uma leitura muito particular do que seriam esses princípios fundamentais que o Freud determinou, ainda quando era vivo, para sustentar a psicanálise como um saber. As escolas principais que me ocorre dizer para vocês aqui, a gente tem a psicologia do ego, a psicologia do self norte-americana, a escola kleiniana, a winnicottiana, o anafreudismo, a escola lacaniana, Bion também é uma escola de pensamento psicanalítico,
E cada uma dessas escolas tem uma leitura muito própria de alguns conceitos psicanalíticos específicos, mas todas elas são legítimas no movimento psicanalítico, ali na história da psicanálise. Todas são psicanálise. Acho que não cabe entrar no mérito aqui, a querela das escolas, né? Por que Lacan criticava umas, enfim, aqui não, essa não é a questão. Mas o importante é dizer para vocês o seguinte: uma escola de formação de psicanalistas precisa ter uma certa coerência na escolha da escola de pensamento psicanalítico que sustenta a sua formação. Então, pessoal, uma escola que oferece formação em psicanálise, assentada, por exemplo, na psicanálise da escola lacaniana, muito dificilmente vocês vão encontrar na sua proposta de ensino psicanalistas da psicologia do ego, que foi um movimento amplamente criticado por Lacan. Então, isso também é uma coisa interessante para quando vocês forem escolher a escola onde vocês forem fazer a formação de vocês. Porque se essa escola tentar abarcar todo mundo, não é boa coisa. É preciso que se seja fiel, vou dizer assim, né, a uma escola de pensamento psicanalítico, porque cada escola dessas aí tem conceitos que exigem um certo direcionamento teórico que exclui o restante das escolas, principalmente a lacaniana, a escola de pensamento lacaniano, né, a escola de pensamento lacaniano, a escola francesa. Ela vai, como eu já falei, antagonizar diretamente com as escolas norte-americanas e inglesas, que são as escolas da psicologia do ego, da psicologia do self, as escolas que priorizam as relações de objeto, por exemplo. Isso não faz dessas escolas menos legítimas para os psicanalistas lacanianos, claro que não, só é diferente. Importante isso. Então, a diferença entre uma escola de psicanálise, que é o espaço onde você escolhe para fazer sua formação, e uma escola de pensamento psicanalítico, tá nesse ponto. A escola de pensamento psicanalítico vai reger o direcionamento da formação da escola de psicanálise ali, espaço, lugar, local, onde você vai estudar para sustentar a sua formação como analista. Nem todo mundo sabe disso, mas agora você sabe.